para o complexo industrial da saúde, que é uma crise, inclusive, local, a partir do polo farmacêutico pernambucano, e que hoje enfrenta aí uma escassez de recursos humanos em todos os níveis. Então, tratando um pouco mais do Impacta, que é o que trata, que é o assunto dessa conversa, foi uma estratégia para a gente promover a bioeconomia por meio de inovação aplicada à saúde, a estratégia baseada no desenvolvimento, né, e busca por bioinsumos e bioativos da biodiversidade como uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. Então, esse tem sido um foco importante, que é o impacto dessas iniciativas no território, promovendo naturalmente bem-estar socioeconômico, ambiental, climático, fortalecendo e impulsionando a agricultura familiar, agroecológica, promovendo a agroindustrialização através das associações ou cooperativas, aproveitando as missões da nova política industrial brasileira e a sua territorialização voltada para o Nordeste. Então, nesse aspecto, a ideia é trabalhar desde alimentos funcionais, passando por suplementos defensivos, biocosméticos, excipientes, até medicamentos da biodiversidade. A gente reconhece, todos vocês sabem, que é uma indústria complexa de produção de medicamentos, então não necessariamente é o foco imediato do desenvolvimento. Então, a estratégia é encontrar a aptidão daquele território e, a partir daquelas características, tentar desenvolver processos e produtos que possam fortalecer a economia do território. Então, aí nasceu o Impacta Caatinga, que é um território bastante negligenciado e enfrenta algumas dificuldades, inclusive com o processo de desertificação em andamentos, e precisa aí de uma atenção interessante. Então, dessa proposta nasceu um projeto com a Sudene, que foi denominado depois de Impacta Bioeconomia, porque a Sudene achou a ideia interessante e, a partir disso, propôs a ampliação para o atendimento de toda a área do semiárido, incluindo parte do Cerrado. Então, essa proposta envolve a UFPE e a Univasf, e aí vocês vão ouvir mais um pouco sobre as iniciativas da Univasf com o professor Jackson. Eu trouxe aqui a publicação ainda da Sudene recentemente, né, há 2 dias, em comemoração ao Dia do Cerrado, demonstrando que a Sudene mantém o seu foco no financiamento dessas iniciativas. O projeto, que inclui a UFPE e a Univasf, é coordenado por mim na UFPE e por o professor Jackson da Univasf, e a gente tem umas estratégias e metas iniciais para a implementação desse projeto, que é aproveitar os resíduos das cadeias produtivas que já existem, como umbu, maracujá do mato, e algumas plantas de interesse medicinal, como pitanga, que ainda tem uma cadeia interessante na área de alimentos, né, alimentícia, e melão São Caetano, além das abordagens relacionadas aos desafios regulatórios. Ainda nesse foco, nessa direção, a gente tem uma cooperação para o desenvolvimento de defensivos agrícolas e tentando desenvolver um estudo e aprofundamento de conhecimento dessas cadeias, que são bastante peculiares. E a gente tem encontrado muitas experiências não exitosas em razão da dificuldade de adaptação de metodologias de outras regiões ou outras metodologias às características dessa caatinga. Então, a pergunta era o que a gente vai trabalhar como estímulo de bioeconomia. Então, se vocês forem olhar na literatura, vão encontrar muitas estratégias que resultam, inclusive, na devastação do meio ambiente ou das reservas ou dos ativos, bioativos da biodiversidade, por adoção de abordagens bastante agressivas, e embora isso resulte numa melhoria econômica, né? Quer dizer, há um valor gerado, embora o impacto seja negativo. Então, a gente teve, caminhando aí no semiárido, encontrou essa cooperativa, que é bastante estruturada, bem estruturada no sertão da Bahia. A Bahia tem essa característica, as cooperativas estão bem organizadas, a produção da agricultura familiar está bem estruturada, e a gente está utilizando essa interação com a Coopercook como modelo, para desenvolver um modelo que possa ser replicado na própria Bahia e nos outros estados do Nordeste.
Então, a gente teve lá, fez uma visita com a turma, com a equipe da Sudene, a equipe dos pesquisadores do projeto, e aí eu separei alguns desses exemplos de andamento dos estudos que a gente está desenvolvendo. Então, a desenvolvimento da cadeia do umbu, o aproveitamento do resíduo da cadeia do umbuzeiro, é sob minha responsabilidade, estou desenvolvendo na UFPE. A cooperativa ela tem diversos produtos, é uma cooperativa bastante produtiva e rentável, então tem aí produtos alimentícios, inclusive uma cerveja famosa, que é a cerveja de umbu, e essa produção gera alguns resíduos. Então, a gente tem ali desse fruto, cerca de 70% é a polpa, e um dos resíduos mais impactantes são os caroços. Então, a Bahia hoje ocupa um lugar de destaque na produção de umbu, com cerca de próximo de 6 mil toneladas de umbu anualmente. Isso significa que a gente tem 10% dessa produção em caroços, e isso causa um impacto razoável. Inclusive, tem sido objeto de diversos editais de enfrentamento ou de tratamento desses resíduos nos últimos 10 anos, em razão da dificuldade de reaproveitar esse material. Então, a Coopercook tem uma capacidade de produção de até 200 toneladas de processamento desse produto. Isso resultaria em cerca de 20 toneladas de sementes cruas e cozidas que não são aproveitadas em nenhum outro processo. Então, a ideia foi aproveitar, nesse caso, esse resíduo para algum fim de interesse farmacêutico e alimentício. Então, a gente tratou as sementes desse umbu, retirou esse óleo fixo. Desse óleo fixo, avaliou algumas atividades interessantes, que são típicas desse tipo de produto, né? Atividade anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiano, desenvolveu alguns sistemas de espécie para ver a viabilidade. A partir desses sistemas, ainda avaliamos a viabilidade e desenvolvimento de sistemas adesivos ou filmes de liberação controlada, utilizando não só como biotinta o próprio um hemogel a partir do óleo, mas também utilizando gomas de origem da biodiversidade. Então, tem uma colega que trabalha com gomas a partir de exudado de árvores da região Nordeste. Então, a gente está utilizando também essa possibilidade como estratégia para gerar uma renda alternativa para o homem do campo. Então, esses sistemas, aqui estão exemplos, sistemas apresentaram alguma estabilidade, e a gente avança estudando a possibilidade de criar essa cadeia para esse produto. Além disso, há uma iniciativa para o desenvolvimento de produtos alimentícios, como cookies, um cookie que desenvolvido preliminarmente apresenta um teor de fibras cerca de 700 vezes de qualquer cookie integral desses que está no mercado, então poderia ser interessante. E o resíduo desses processos ainda podem ser trabalhados para a produção de briquetes ou até fertilizantes. O caso dos briquetes é algo importante, porque a caatinga ainda permanece como uma das principais fontes de lenha para os processos e para a sobrevivência no semiárido. Então, isso significa que o processo de agressão permanece e a gente criaria uma alternativa ou apresentaria uma alternativa para essa agressão ao meio ambiente. Além disso, as iniciativas são todas articuladas pelo estímulo à agroindustrialização, desenvolvendo os processos produtivos, transferência de tecnologia, e aí, naturalmente, acompanhar os controles de qualidade, formação de recursos humanos e apoio regulatório, estimulando aí a retomada da apicultura, que é algo que o desaparecimento das abelhas tem sido um alerta importante para a manutenção da saúde ou desses sistemas, e utilizando sistemas de agroflorestais no formato de agrocaatingas, né? E, consequentemente, a gente consegue enfrentar ou mitigar o impacto das mudanças climáticas através da agricultura regenerativa e captura de carbono. Então, a gente tem vários estudos apontando a capacidade que a caatinga tem de capturar, aprisionar carbono, embora não aparenta que aquela biomassa seja capaz, mas ela tem uma capacidade importante de fazer isso, e é um sistema, e é um modelo bastante complexo. A caatinga ela é muito resiliente, mas é muito difícil de ser recuperada. Por isso que o início do processo de desertificação chama muita atenção
porque uma vez retirada a cobertura vegetal, a dificuldade será muito grande de ser reconstituída. Então, estimulando as comunidades locais a reconhecer o valor desses bioativos, a gente pode evitar esse encaminhamento, esse processo de degradação. Então, a estratégia para desenvolver produtos passa lá pela caracterização das matérias-primas, algo que vocês já conversaram bastante esses dias, o desenvolvimento de produtos, de extratos com otimização e controle desses perfis todos, para o desenvolvimento de insumos que sejam produtos intermediários que permitam o seu processamento tecnológico, mais frequentemente utilizada secagem desses extratos, depois partição desses extratos, aqui é um exemplo de um extrato completo e depois um extrato particionado, no intuito de obter um produto complexo ativo, né, uma mistura complexa ativa. Esses produtos aí são submetidos à avaliação da sua atividade, manutenção e busca de novas atividades e segurança para, então, trabalhar as possibilidades de desenvolvimento de produtos a partir desses insumos. Então, majoritariamente, produtos classificados como outros, vocês conversaram um pouco sobre isso, quantificados, extratos padronizados são extratos muito raros e, normalmente, quando a gente caminha nessa direção, é um indicativo de que tem uma molécula muito ativa e aí muitos colegas seguem na direção de separação ou purificação dessa molécula, obtenção aí de um fitofármaco. Depois disso, então, a gente parte para a etapa de desenvolvimento tecnológico, tecnologia fitofarmacêutica, e, como é a tradição lá na UFPE, a gente tem trabalhado com o desenvolvimento das monografias para a farmacopeia brasileira, que já é um passo importante do ponto de vista regulatório para a utilização dessas matérias-primas. E, por final, então, fica aí os desafios que permanecem até hoje, que são os desafios dos ensaios clínicos. Outra espécie que está sendo estudada nesse projeto é o maracujá da caatinga, o professor Jackson vai conversar sobre isso. A gente tem ainda outros colaboradores, como a professora Magda, da Unicap e UFPE, e a professora Larissa Rolim, também da Univasf, e que tem trabalhado outras espécies, como pitanga, acerola, melão de São Caetano, além de abordar e enfrentar os desafios regulatórios através da elaboração das monografias, sejam para os mementos, seja para o formulário de fitoterápicos da farmacopeia, ou ainda o desafio específico de desenvolvimento desses produtos. Do ponto de vista de peptídeos multifuncionais, então, a cooperação com o professor Matheus, da UFRN, então, ele tem aí formação em biotecnologia, foi do Butantan, e trabalha lá localmente com peptídeos da peçonha do escorpião. Então, a partir dessa peçonha, ele obtém aí peptídeos, isso é uma parte do trabalho, elucida essa estrutura, tem avaliado as atividades, então muitos desses peptídeos apresentam atividade antimicrobiana e enfrentam aí ensaios de segurança para os vegetais, para que possam ser utilizados como defensivos agrícolas, além de explorar as propriedades deterrente e larvicida, aduticida e repelente para enfrentar aí essa crise que a gente tem visto nos últimos dias, como dengue, chikungunya e zika, que dependem aí dos vetores, que é o Aedes aegypti. Do ponto de vista da cadeia de valor, isso tem sido uma abordagem bem interessante, porque, como eu falei no início, a gente precisa descobrir quais são essas peculiaridades. Então, a gente tem muitos relatos de comunidade tradicional em que o grupo que interage, o setor produtivo, representante do setor produtivo, etc., lida de uma forma diferente com a vida, o dia a dia daquelas pessoas que estão lá naquela comunidade tradicional. Eles têm um outro ritmo de vida, tem um outro ritmo de trabalho, uma forma de se relacionar com o trabalho que é um pouco diferente do que a gente, às vezes, essas empresas estão acostumadas. Então, esse gap, ou essa discrepância da relação com as atividades do território, muitas vezes gera um insucesso. Então, essa equipe, coordenada ali pelo professor Leandro, que é da administração da Univasf, e pelo professor Ziel, que é do Direito,
tem levantado essas condições, ou como se comportam, ou como se organizam essas comunidades e sua forma de trabalho, e também os marcos legais necessários. Então, tem um documento interessante da FAO que fala sobre isso, dos princípios necessários para o desenvolvimento da bioeconomia sustentável, como investir em infraestrutura, formação de recursos humanos, investimento social e tecnologia, segurar os territórios indígenas, as comunidades tradicionais, programas de PDI que valorizem o conhecimento tradicional e o modo de vida dessas pessoas, protagonismo dessas organizações de CIT sediadas na região e a estruturação dos espaços urbanos que permitam aí o desenvolvimento de sociedades que sejam compatíveis com o meio ambiente, né? Então, assegurando a bioeconomia ecológica. Do ponto de vista de marcos regulatórios, então, tem aspectos importantes sobre as 3 visões da bioeconomia. Então, a gente está falando muito aqui de mais próximo de biotecnológica e bioecológica, mas um assunto majoritário quando se fala de bioeconomia é de biorrecursos. Então, a gente tem aí muitos financiamentos ou investimentos que tratam do desenvolvimento aí de novas matérias-primas de base biológica para substituir matérias-primas fósseis, que é uma das crises que tem um grande impacto para a crise climática. Então, a gente tem a preocupação com biocombustíveis, biorefinaria, geração de energia, e isso gera um impacto muito grande sobre o solo. Então, é um marco tecnológico, um marco regulatório completamente diferente dos demais. Então, na biotecnologia, a gente deve estar mais focado nas regulações e marcos que estão relacionados às pesquisas e desenvolvimentos. Na bioecológica, valorização da sociobiodiversidade, a produção agroextrativista, proteção e uso sustentável de floresta e outros sistemas. Então, a abordagem que está relacionada aos marcos regulatórios tem que diferenciar cada um desses casos. Então, esse grupo está aí olhando, levantando como funciona aí essa cadeia a partir de nossas demandas dos 6. Aqui é um mapa preliminar que foi elaborado por eles, mas essas manchas marrons, pouco alaranjadas, são os focos em que a bioeconomia está dependente, ou a economia é dependente da produção de lenha e madeira. Então, nessas regiões, a utilização da caatinga para a produção de energia é muito intensa. Então, esse vai ser um grande desafio, que é mudar essa matriz econômica a partir daí. Mas a gente tem aí focos relacionados a acerola, maracujá, pitanga e o licuri. Então, a identificação dessas macroestruturas e especialização é que vai nos ajudar a fazer a proposta mais adequada, identificando aí quais são as possibilidades para poder aprimorar essas normas e regulamentos, formar ou capacitar esses agentes locais para, além de implementar, identificar oportunidades de negócios e aí revelar essas trajetórias tecnológicas que permitam que hajam intervenções importantes e mudem a realidade no território. Por último, ainda vou falar, só apresentar essa última cooperativa, que é a COATS, que é da Zona Mata Sul de Pernambuco, fica próximo a Recife, e que já tem uma tradição, já opera há muito tempo na região, mais de 20 anos, uma região que tem mais de 23 municípios, e agora trabalhando com muita intensidade na produção na cadeia do mel, agora vai montar, ou está concluindo a construção de uma biofábrica, que é uma biofábrica que se enquadra aí nessas iniciativas do FINEP, de inovação solidária, que tem como meta desenvolver produtos alimentícios e ativos, e farmacêuticos ou cosméticos a partir do mel e da própolis. Essa é a iniciativa inicial, e mais recentemente eles iniciaram um trabalho de viveiro de espécies nativas da Mata Atlântica para poder promover o reflorestamento em regiões de risco ou de degradação, e essas matérias-primas também vão entrar nessa cadeia para poder formar ou possibilitar o desenvolvimento e produção de tanto produtos de interesse da cadeia do medicamento, a farmacêutica, como a de cosméticos. Bom, essas iniciativas dependem naturalmente de muita energia. Esse projeto especificamente é financiado majoritariamente pela SUDENE, mas tem o apoio do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, através dos projetos individuais,
E a gente conta aí com a cooperação e o entendimento bastante interessante das cooperativas, como a Coopercuc e a Coates. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição. Aqui tem um link, o LinkedIn, né, o QR Code lá do nosso INCT, tem outras iniciativas e fico à disposição para qualquer esclarecimento posterior. Obrigado. Parabéns pela palestra. Muito obrigada. Bom, vamos iniciar agora a terceira palestra, né, dessa terceira sessão, que é a bioprospecção no Vale de São Francisco. E a gente convida Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, professor titular do curso de farmácia da Universidade Federal do Vale de São Francisco e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais desta universidade. Professor, seja bem-vindo. Fique à vontade. Prazer para a senhora aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, na pessoa do Dr. Glauco, de Maiara, por todo o esforço que fizeram para que eu pudesse mostrar aqui um pouco do nosso trabalho. Então, sou professor do Colegiado de Farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco e hoje eu vou mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, tanto na parte de bioprospecção, quanto o estudo químico, o estudo farmacológico, utilizando muitos modelos experimentais em animais de laboratório, que é a base para o que a gente precisa para fazer os estudos clínicos, para que a gente possa um dia ter o desenvolvimento de medicamentos. Então, nós estamos aqui localizados no Vale do São Francisco, na região que é conhecida como submédio do Vale do São Francisco. De um lado, nós temos Juazeiro, no estado da Bahia. Aqui a gente tem no meio um dos principais pontos turísticos da nossa região, que é a Ilha do Fogo. Do lado de cá, a gente tem Petrolina, que disputa aí com outras cidades no Brasil o título de a Califórnia brasileira, então é conhecida como a Califórnia, como a terra dos impossíveis. Então, a gente está aqui uma cidade que hoje já passou de 400 mil habitantes, um polo educacional, um polo de saúde, de tecnologia muito importante no estado de Pernambuco, hoje é a terceira maior cidade do estado de Pernambuco. E aqui nesse prédio a gente tem um prédio da nossa universidade, que é o Espaço de Arte, Ciência e Cultura, onde a gente tem lá exposição, feira de ciências, voltado para os estudantes. Então, esse espaço pertence à Univasf e está localizado aí numa região privilegiada da nossa cidade. É uma região que é muito conhecida no mundo todo pela fruticultura irrigada, pela produção e pela exportação, principalmente da manga e da uva. Para vocês terem ideia, 95% da uva de mesa que o Brasil exporta hoje sai do Vale do São Francisco, um negócio que movimenta aí mais de 100 milhões de reais, mais 100 milhões de dólares, o que dá mais de 500 milhões de reais aí nessa movimentação. Então, a gente vem também tem uma região que é bastante conhecida pela produção de vinhos. Então, do lado pernambucano, a gente tem a cidade de Lagoa Grande, que tem lá, acho que 7 vinícolas. A gente destaca aqui a vinícola Rio Sol, que tem uma das mais importantes produções, produz um dos melhores vinhos que a gente tem no mundo, são premiados esses vinhos. Do lado da Bahia, a gente tem o município de Casa Nova, que tem uma vinícola da Miolo, que também produz o vinho Terra Nova, então o espumante Moscatel, que boa parte dessa produção é exportada. Então, é uma região que realmente vale a pena conhecer os nossos vinhos, conhecer a produção